amigos, estamos iniciando mais uma live do programa Globalizando. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e o interesse é discutir temas internacionais, são temas relevantes para a sociedade contemporânea, temas de atualidade que pode ajudar a quem está se preparando para o Enem, quem se prepara para o ENAD, aqueles que estão querendo saber o que acontece no mundo, a gente discute aqui no programa Globalizando. Na origem, o programa Globalizando, na verdade, é um programa de rádio, é um programa da Rádio Nama, já estamos há quase 10 anos no ar na Rádio Nama, todo sábado, 9 da manhã, mas durante a pandemia a gente fez a experiência de também abrir lives, e essas lives, elas acabaram de alguma forma sendo tão importantes, porque a gente recebe gente de vários países, do mundo todo, de outras localidades, isso permitiu que a gente mesmo tendo voltado para a rádio, a gente mantivesse de 15 em 15 dias as nossas lives para tratar de temas internacionais. E eu quero dizer que você é muito bem-vindo. Seja você que está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook ou está nos acompanhando em outras plataformas digitais. E por esse motivo, eu queria dar as boas-vindas a você. E o tema de hoje não podia ser mais relevante e atual, porque nós vamos falar a respeito sobre o novo primeiro-ministro do Reino Unido e, por extensão, também, de alguma forma, a gente vai falar do novo momento do Reino Unido, exatamente aquilo, porque nós temos um novo rei, o rei Charles III, nós temos um novo primeiro-ministro, nós temos uma configuração nova política lá no Reino Unido, vamos falar sobre isso. E é um tema muito relevante, e a gente não poderia deixar de ter um entrevistado também de altíssima categoria, eu estou me referindo ao professor Rodolfo Marques. O professor Rodolfo Marques é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre também em ciência política pela Universidade Federal do Pará, possui MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, é graduado em comunicação social pela UNAMA e atualmente é professor da nossa universidade e também da Faculdade de Estudos Avançados do Pará. É colunista semanal do portal O Liberal e da Rádio CBN Amazônia Belém. Professor Rodolfo, que prazer lhe receber aqui no programa Globalizando. O prazer é todo meu, uma alegria enorme voltar, né? Aqui vemos a última vez eu participei do programa da rádio, né? Que foi na virada do ano, quando nós conversamos um pouco sobre a política, aquela transição, né? O ano eleitoral que nós estamos vivendo e outras demandas importantes. Agora que tem essa oportunidade, um momento para o mundo tão importante. Então, saudando aí toda a equipe, né? Ao Eduardo, que eu estou revendo aqui, querido, a Larissa, o Sérgio, e você, Mariquito, que sempre, como você fala, né? Você sempre traz para a sua equipe um programa de qualidade e debate de altíssima qualidade. Espero poder contribuir com esse tema tão relevante hoje. Legal, e eu não faço o programa sozinho, né? A gente sempre traz internacionalistas, acadêmicos de relações internacionais. Vamos começar, então, pelo internacionalista Eduardo Oliveira. Eduardo, seja bem-vindo a esta live. Obrigado, professor. É muito bom estar aqui falando sobre esse tema super importante para o cenário internacional. Professor Rodolfo, é um prazer revê-lo aqui. E não tinha pessoa melhor para falar sobre o tema. A gente sempre traz aqui convidados de qualidade, com conhecimento responsável, né? Larissa, Sérgio, muito bom ter aqui vocês me ajudando junto com o professor Mário Tito a fazer esse programa. E se você quiser deixar o seu comentário, a sua pergunta, você pode ir lá no nosso Instagram, que por sinal é @pglobalizando. Muito obrigado, Eduardo. E eu também vamos sair daqui, vamos para São Paulo. Então, eu quero dar as boas-vindas, boa noite para o Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio? Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite a todos vocês que estão assistindo aqui nessa noite maravilhosa, mais uma live do programa Globalizando. Professor Rodolfo, um prazer estar recebendo você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eduardo e Larissa, sempre uma maravilha participar de um programa tão incrível como esse, junto com vocês. E se vocês quiserem assistir esse programa novamente ou reassistir outros programas nossos, você pode acessar o nosso Facebook, que é @programa Globalizando. Muito legal, Sérgio. E completando o nosso time de apresentadores do programa de hoje, Larissa Hiro Schoenberger. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, professor? Boa noite, professor Rodolfo, Eduardo e Sérgio. É prazer estar aqui. Quando eu vi o tema, eu estava ansiosa para assistir, e depois eu vi, estou escalada. Fiquei muito feliz, porque esse tema é muito importante, é algo que eu gosto de conversar bastante. E, como sempre, estou na companhia do Sérgio e do Eduardo, que são ótimas pessoas para poder conduzir a live junto com a gente.
Legal. Formado o nosso time, então, quero logo dizer que tem comentário chegando, já vamos começar, já vou passar a palavra para o Sérgio, mas quero logo dizer que o Lucas Patrick está trabalhando com a gente, está conversando com a gente, dizendo começou o melhor programa. Obrigado, Lucas. Tem também o comentário da Jade Germano, estava ansiosa por esse programa. Quero ver as análises sobre as novas perspectivas para a União Europeia com o novo ministro. Interessantíssimo, Jade. E o Pablo Gomes está dizendo boa noite, pessoal, direto do busão, acompanhando o Globes. Ótimo programa para todos, obrigado, Pablo. E eu já vou logo passar a palavra para o Sérgio Salles, porque perguntas já estão chegando. Com certeza, professor. Com um tema tão importante como esse, é algo que surgem também muitas dúvidas, não é mesmo? Então, a gente tem uma pergunta que está vindo aqui mesmo no nosso Facebook, ela foi feita pelo Fábio Reis. Ele quer saber o seguinte: o que esperar da era Sunak para o Reino Unido e o mundo, professor? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco aí do Rishi Sunak, né, o que dá para esperar para ele. Primeiro, a gente precisa situar historicamente, né, essa tradição que existe, né, no modelo britânico. Importante lembrar que lá as leis elas são consuetudinárias, né, elas são baseadas em costumes. Temos na estrutura do parlamento, temos a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, e temos um modelo de uma monarquia parlamentarista, né, que você tem um chefe de Estado, que por mais de 60 anos foi uma chefe de Estado, a Rainha Elizabeth II, né, que comandou aí do ponto de vista diplomático, do ponto de vista institucional, o Reino Unido e também os países, né, que compõem o Commonwealth, que compõem a comunidade britânica, e o chefe de governo. O chefe de governo nesse modelo é o primeiro-ministro. E na estrutura britânica, na estrutura do Reino Unido, você tem não é exatamente uma alternância, mas você tem dois partidos mais representativos. O Reino Unido tem no seu modelo partidário uma grande diversidade, né? Funciona lá o chamado modelo de Westminster, mas você tem dois partidos representativos, o trabalhista e o conservador. O Partido Conservador ele vem comandando, né, desde o Cameron, né, vem comandando aí a questão, comandando do ponto de vista governamental o Reino Unido. Só que nós tivemos, no meio do caminho, nós tivemos algo extremamente importante, que foi o Brexit, né, que foi exatamente a decisão, né, do Reino Unido de não integrar mais a União Europeia. Na comunicação, que é a minha área de origem, na política também, que é uma área de pesquisa, nós trabalhamos muito esse episódio do Brexit a partir de dois eixos. O eixo, né, é da comunicação, porque foi o primeiro grande evento global em que você teve uma grande difusão de fake news, né, de notícias falsas, notícias divulgadas para desinformar. E dois, a instabilidade, o aspecto da instabilidade que passou a prevalecer no país dentro desse cenário, né? Então, você teve aí, nesse ínterim, você teve vários primeiros ministros, você teve Theresa May, que conduziu o processo, a gente pode falar mais sobre ela, né, para poder responder a pergunta posteriormente. Você teve o governo de Boris Johnson, cerca de 3 anos, também podemos falar um pouco mais sobre ele. O rapidíssimo governo, a gestão de Liz Truss, e agora o Rishi Sunak, que tem como missão primordial, essencial, eu diria que são duas missões essenciais. Uma, reunificar o Reino Unido, reorganizar o Reino Unido, que, como disse bem o Mário, que está passando por essa transição depois de um longo reinado, né, de Elizabeth II, agora o rei Charles III. Então, reunificar, reunir, eu penso que é a primeira missão. E a segunda é ver o enfrentamento da questão financeira, a questão econômico-financeira. Ele, que, por sinal, foi ministro das Finanças recentemente como representante do Partido Conservador. Então, eu penso que os dois desafios dele, da gestão de Sunak, em especial nesse primeiro momento, estão vinculados à reunificação política e a questão do enfrentamento da crise econômica que anda muito forte lá pelo Reino Unido. Interessante, Rodolfo, que o Sunak ele já tinha sido ministro da Economia do Boris Johnson, apostou fortemente que ele iria suceder o Boris Johnson quando foi eleita a Liz Truss, e agora volta com essa visão muito neoliberal. E você falava, né, do Boris Johnson, falava da Theresa May. Então, de alguma forma, o Partido Comunista, o Partido Conservador continua, mas é um momento, é uma pessoa nova no jogo político ali. Isso pode dar certo, ele pode pagar pela inexperiência também, né? Exatamente. Aí ele vai precisar, no primeiro eixo, ele vai precisar ser muito político.
por enquanto, com a conquista que ele teve, né, e a conquista teve a característica dele ter conseguido os 100 delegados, né, os 100 parlamentares, para votar em favor dele, né, e ele contou com a desistência, né, dos outros dois candidatos. O Boris Johnson, que pintou ali, vou voltar, né, e aí, como é bem do estilo do Boris Johnson, né, ele desistiu e disse que se ele não tivesse desistido, ele teria ganhado, né, bem típico dele, né, jornalista, né, meu colega de profissão também, né, mas e a outra candidata, Penny Mountain, também, né, ela acabou aí também desistindo. Então, ele tem, de fato, ele tem um apoio político, mas ele vai precisar exercer esse carisma, ou essa liderança que hoje ele tem em relação ao Partido Conservador para poder negociar no parlamento, principalmente nas questões econômicas e sociais. Ele que durante o período pandêmico, em especial ali em 2020, né, com toda a crise que aconteceu, lembrando que o Reino Unido foi o primeiro país do mundo também que começou a vacinação ainda a unidade, na verdade, né, a estrutura do Reino Unido começou a vacinação ainda em dezembro de 2020. Ele foi muito importante na questão social do pagamento do equivalente ao auxílio emergencial lá do Reino Unido. Muito bem. Olha, nós estamos conversando aqui com o professor Rodolfo a respeito do novo primeiro-ministro do Reino Unido, falando um pouco do papel do Reino Unido no sistema internacional, inclusive com essas novas mudanças. E eu tenho comentários que estão chegando aqui na nossa live, bem importante, gosto sempre de as pessoas participarem. A Camille Mácula está dizendo boa noite, super ansiosa por esse tema, obrigado. E a gente do programa Globalizando aqui na live, a gente faz um giro de notícias, né, Larissa? Então, nós vamos começar a nossa viagem no mundo da notícia, né? Exatamente, professor. E o nosso giro de notícias começa pela França, da agência de notícias Euronews. Diz assim: a chegada do novo primeiro-ministro Rishi Sunak promete causar estabilidade no mercado do Reino Unido. Em discurso, o novo primeiro-ministro prometeu se dedicar em colocar estabilidade e confiança como foco da sua agenda de governo. E para vocês que estão nos acompanhando, gente, o sistema eleitoral do Reino Unido ele é um pouco peculiar, ele é diferente, né, do sistema político brasileiro. Lá, os eleitores eles devem escolher um representante do seu distrito eleitoral, né, sendo no total 650 distritos, com 80 mil aproximadamente eleitores em cada, direcionando o seu representante geral no parlamento. Ou seja, o primeiro-ministro ele não é diretamente eleito pela população, mas pelo parlamento vencedor que reuniu o maior número de cadeiras. E, até então, é nomeado pelo regente em um ato protocolar, o autorizando a governar o país. Rodolfo, uma coisa importante que o Eduardo falou, que eu queria repercutir com você, né? O chefe de Estado, nesse caso, é o rei, era a rainha, a chefe de Estado, e o primeiro-ministro é o chefe de governo. E aí tem essas grandes questões, né? O Sunak ele pode impor e colocar o seu programa de governo, dado que o partido dele ganhou as eleições, mas ele tem que responder diretamente ao chefe de Estado, né? Exatamente. Em vários filmes que houve aí, né, no pós-guerra, na própria Segunda Guerra Mundial, a gente observou muito dessa questão. As várias cinebiografias, eu sei que esse espaço também é muito dado a essa questão de dicas de filmes, de livros, de música, né? Nas várias biografias do Churchill, por exemplo, nós vimos exatamente esse movimento. Rodolfo, eu preferiria que você ajustasse o seu áudio, porque nós estamos com um problema, eu não estou conseguindo te entender. O teu áudio está bastante ruim. Veja se você consegue aí, enquanto a gente verifica a qualidade do áudio. Acho que está bem legal. Vamos lá, podemos agora. Tá, ele sai, mas ele sai muito robótico, por isso está com dificuldade. Como o tema é muito relevante, eu acho bem legal a gente melhorar a qualidade do áudio.
enquanto o professor Rodolfo ajusta o áudio dele, você que está nos acompanhando aqui no Globalizando Live, a Globalizando Live é exatamente uma possibilidade que nós colocamos para pôr aquelas discussões que nós fazemos no curso de Relações Internacionais, a gente levar para você. É por isso que nós chamamos de projeto de extensão. A extensão universitária é a gente levar para a comunidade em geral aquilo que é discutido dentro dos muros da universidade. E o programa Globalizando presta esse serviço para você. Como eu disse no início do programa, a gente, de alguma forma, ajuda aqueles que vão fazer Enem, porque são temas de atualidade, ajuda quem vai fazer o ENAD, o Exame Nacional do Desempenho do Ensino Superior, e ajuda você que, de alguma forma, quer entender exatamente essa questão. E é importante, eu peço sempre que você participe, porque é uma forma também de tirar nossas dúvidas, né, Sérgio? Eu acho que a gente pode, o tempo todo, estar conversando sobre isso, porque é um tema importante, é um tema relevante, é um tema atual, e a gente tem que ficar por dentro, né? Afinal de contas, o Brasil também é parceiro comercial do Reino Unido, Sérgio. Isso mesmo, professor. Essa era, na verdade, uma dúvida que eu tinha e gostaria de trazer para a nossa rodinha de conversa. Eu queria saber como é que a gente conseguiria comparar, na verdade, como a gente poderia fazer uma possível colocação de parcerias entre Reino Unido e Brasil. Não agora, no breve governo que está acabando aqui, mas no nosso querido próximo presidente que vai entrar, como é que a gente poderia associar essas ligações? Como é que pode ser feito o alinhamento do novo primeiro-ministro com o nosso novo presidente? Inclusive, é um trabalho que eu estou passando para a minha turma de 6º semestre de Política Internacional Comparada. Um dos grupos vai discutir um pouco isso, né? As novas perspectivas para a União Europeia e agora com o Reino Unido, né? Eu acho que é uma coisa fundamental. Primeiro, que com parceiro comercial a gente não briga. Com parceiro comercial a gente trata de negociar. Eu acho que a perspectiva futura do novo governo hoje, do Rishi Sunak, e do novo governo brasileiro a partir de 2023 com o governo Lula, a gente já vai perceber o quanto isso vai mudar. Porque o Brasil não vai brigar, até porque o Rishi Sunak já fez todas as congratulações com o presidente eleito, e não só, existe uma perspectiva interessante, porque olha só, Sérgio, hoje o Reino Unido não faz parte da União Europeia. Então, a relação do Brasil com a União Europeia vai ser diferente em termos de acordos com o Reino Unido. E os dois países só têm a crescer, porque são dois países fortes no sistema internacional. Eu acredito que o Reino Unido possa colaborar muito com aquelas discussões, e aí vem um debate bem interessante, exatamente com o fato de a gente ter que discutir a centralidade da questão ambiental. Então, eu acho que vai ser uma atividade bem interessante do Brasil se posicionar de novo. E nesse sentido, viu, Sérgio, o Pedro Lavieira está perguntando o seguinte: boa noite a todos. Professor, que tipo de possíveis dificuldades o primeiro-ministro enfrentaria no atual governo dele? É interessante, o professor Rodolfo daqui a pouco volta para a nossa live. Eu vou começar a responder, mas daqui a pouco ele pode até aprofundar isso. Eu vejo o seguinte: primeiro, Rodolfo, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou só começar para te levantar a bola, tá? O Pedro Laveira está dizendo que tipo de possível dificuldade o primeiro-ministro enfrentaria no atual governo dele. É preciso entender eu vou levantar essa bola para o Rodolfo, porque é uma ironia. É uma ironia que a Índia tenha sido colônia do Reino Unido, da Inglaterra, e que um descendente de indiano, que ele é inglês, mas ele é descendente, exatamente esteja hoje no comando do governo do Reino Unido. E aí, Rodolfo, eu repasso para você, né? Isso pode ser uma coisa boa, mas tem também dificuldades que ele vai enfrentar. A crise econômica no Reino Unido é alta, né? A gente falava um pouco, né, antes da minha queda aqui de sinal, a gente comentava que essa questão, né, da relação institucional do rei, né, a monarquia parlamentarista. O chefe de Estado, ele é consultado e ele tem a representação no campo internacional, né? Então, ele tem um poder consultivo. O chefe de governo é quem comanda propriamente dito. E eu citava as semibiografias do Churchill, né, naquele contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Trazendo para os dias de hoje, né, então, existe o rito, né, dentro do parlamento, né, a escolha do líder do partido dominante, que é o Partido Conservador, né, e na mesma semana houve a reunião dele com o rei Charles, né, o rei Charles III. E aí conversaram uma série de questões. Eu vejo que, com a principal dificuldade, né, que o Pedro está perguntando, eu vejo, primeiro,
essa questão da experiência que a gente estava conversando, né? Embora ele tenha uma trajetória política fantástica, mas ele é ainda muito jovem, né? Ele tem 42 anos, então Sim. Ele nasceu ali no ano de 1980. Aí, de fato, essa questão etária, como é uma sociedade extremamente conservadora e baseada em leis dos costumes, as leis consuetudinárias, de fato, você tem esse aspecto segundo, para mim, que é o ponto mais relevante dentro dessa discussão. É o segundo pela parte da exposição. Né? É a questão financeira. Né? Só para ter uma ideia, eu peguei um dado aqui, né, para a gente poder colocar aqui. O IPCA dele, o Índice de Preço ao Consumidor, foi de 10,1% em setembro no acumulado dos 12 meses. Né? Então, é uma inflação praticamente de um país em desenvolvimento, e não um país do G7 ou do G20 como o Reino Unido, não uma unidade, né, como o Reino Unido, que tem uma série de atividades econômicas pujantes. Né? Essa crise, óbvio, ela tem um pedaço, parte dela tem que ser creditada à pandemia, mas eu diria mais, ela tem que ser creditada também ao tratamento que o Reino Unido deu à pandemia. Embora tenha sido um país que teve os programas sociais, teve o auxílio emergencial, foi o Reino Unido foi o primeiro a aplicar a vacina. Ainda assim, você teve muitos percalços, e a própria postura do então primeiro-ministro causou muita espécie aí, o Boris Johnson. Então, a questão econômica, a falta de experiência e também a relação com os outros atores políticos relevantes. Além da Câmara, além do parlamento em si, ele precisa saber lidar bem com a mídia. Lembrando que lá eles têm um modelo próprio de regulação da mídia. Né? Muito forte, inclusive, lá, né, Rodolfo? Exatamente. Porque lá, talvez quando a gente estuda comunicação pública, nós temos o melhor modelo de televisão pública e rádio pública do mundo, que é a BBC, né? Que tem as suas várias subsidiárias, inclusive aqui no Brasil. Então, a relação dele com a imprensa vai ser fundamental, inclusive com a imprensa sensacionalista, né? Os tabloides britânicos que são muito conhecidos. E uma coisa que é importante também, como é uma legislação baseada em costumes, os britânicos, né, eles geralmente são muito desconfiados. Embora haja aí uma prevalência do Partido Conservador já há algum tempo, ele vai precisar domar, de certa forma, essa relação com os britânicos, inclusive nessa questão. Lembrando que o rei Charles, né, que é o chefe de Estado, o rei Charles III, ele também é chefe de Estado da Índia, a Índia, que foi colônia britânica e é a segunda maior população do mundo. Então, existe essa questão, né? A gente sabe que existe o xenofobismo, existem essas variáveis, e ele, mais do que isso, vai precisar convencer o povo britânico de que ele é o cara mais adequado para enfrentar essa grave crise econômica que o Reino Unido vive hoje. Muito legal, você está no programa Globalizando, é uma live do programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente traz temas importantes, relevantes do mundo contemporâneo, discute aqui como se nós estivéssemos apresentando para você o resultado das nossas pesquisas. E a gente sempre tem perguntas chegando, e nesse sentido, Larissa, são perguntas importantes, né? Eu acho que essa que você vai fazer agora é muito relevante. Exatamente, professor. O Abrício Gomes, ele fez uma pergunta para a gente aqui pelo Facebook, diz assim: os valores neoliberais e conservadores de Sunak foram decisivos para a sua eleição? Pode repetir, por favor? Ele está perguntando se os valores neoliberais e conservadores do primeiro-ministro eleito foram decisivos para ele se eleger. É importante a gente lembrar, vamos correr um pouquinho no tempo, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo para falar um pouco da perspectiva do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma releitura dos princípios liberais, inclusive os princípios liberais, eles estão na essência da Revolução Industrial, no século XVIII. Né? Nós temos uma obra clássica, temos um expert aqui na live, o professor Mário Tito, né? A Riqueza das Nações, a obra do Adam Smith, né? Que é a obra seminal da perspectiva liberal, que vem uma releitura aí por vários atores. A gente fala, né, nesse ínterim, a gente tem discussão, e no Reino Unido sempre se falou muito isso, sobre a ideia do welfare state, né, um estado de bem-estar social, né, que de certa forma por um período prevaleceu, mas o neoliberalismo, principalmente nas relações com outras nações, com outros países, acabou sendo um importante discurso em relação a isso. Então, claro, ele tem aquela ideia, né, os princípios neoliberais tem aquela ideia, né, de um estado mínimo, né, um incentivo a privatizações,
às concessões, aos leilões, mas só que boa parte dos serviços de boa qualidade que existem no Reino Unido, e isso é uma garantia, né? Eles não têm uma Constituição, mas eles têm uma legislação baseada em costumes, é muito baseado, os serviços públicos são muito bons, né? Então, você pensar, né? O Boris Johnson, que era alguém que estava aqui acreditando na pandemia lá no início, ele foi atendido pelo equivalente ao SUS, né? Eles não têm exatamente um serviço universal como nós temos aqui no Brasil, mas tem algo parecido com isso, né? O equivalente ao SUS dele foi o que deu a garantia, e ele posteriormente reconheceu não só os males da pandemia, como reconheceu o atendimento que ele provavelmente nunca tinha usado até então. Então, os valores neoliberais eles são importantes para discurso, eles foram importantes na questão da discussão dentro do Partido Conservador, mas ele vai precisar ir além disso, né? Porque só diminuir o tamanho do Estado ou só diminuir as despesas e não pensar na perspectiva de investimento realmente não vai dar a ele uma solução de continuidade. Porque hoje o que o Reino Unido precisa é de estabilidade. Então, ele precisa ter um primeiro-ministro que consiga seguir com o seu trabalho, e não um período curto como a Liz Truss, ou um período altamente turbulento como o do Boris Johnson. Interessante, né, Hiro? Esse é um tema muito legal, porque a gente acaba entendendo as dinâmicas não só do Reino Unido, mas e como isso reverbera, né, Hiro? Exatamente, professor. E essa pergunta até me deixou curiosa para uma coisa que a gente fica analisando quando a gente estuda relações internacionais, é sobre as ondas de política que tem nos lugares. Por exemplo, teve um bom tempo no período do Lula, lá em 2013 e tudo mais, que teve uma onda à esquerda na América Latina e em alguns outros países, e depois disso veio uma onda para a direita, entrou Donald Trump, entrou Bolsonaro no Brasil, entrou muitos partidos de direita, e agora a gente está voltando para a esquerda, pelo menos na América Latina, na América como um todo, o presidente dos Estados Unidos também, Biden, ele assim, não é da ala conservadora como era o Trump, só que para parte da Europa, né, da União Europeia, do Reino Unido, a gente não está vendo essa mudança, né, para essa ala mais esquerdista. A gente vê que os partidos que estão se elegendo para lá, eles ainda são conservadores e muito de direita, como aquela na Itália, que ela era meio fascista, que tinham colocado ela no poder, agora ele, que também é da ala conservadora. E eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, por quê, né, que lá não está tendo essa mudança que teve para cá. Só comento em cima, dizendo que na Itália não é só meio fascista, não, é altamente fascista. É o neofascismo na sua essência mais... Eu tentei deixar um pouquinho soft aqui, mas... A Meloni é profundamente fascista. Rodolfo, você? Em que tem visto, né, Mário Tito, Larissa, Sérgio, Eduardo, em que tem visto um crescimento da extrema-direita. Né? As discussões ideológicas elas são bem interessantes, por quê? Né? Porque você tem um espectro e em situações pluripartidárias você tem muito isso. Você fez referência a Giorgia Meloni, né? que é a atual, né? Eleita aí a primeira-ministra italiana. Você vê um crescimento dos movimentos mais à direita e à extrema-direita. Isso faz parte do processo democrático mesmo, que a extrema-direita, em geral, não gosta muito de lidar com esse cenário. No caso específico do Reino Unido, né, pela pujança da economia, pela situação geográfica, né, então você tem ali uma situação insular, né, uma situação própria, né, é uma questão, existe muito uma questão de identidade também. Então, claro que, e aqui nós estamos no meio de vários especialistas em relações internacionais. Essa questão dessas negociações bilaterais, elas são extremamente relevantes, né, porque não há como hoje qualquer crise que aconteça no país, uma crise política ou econômica, ela vai ressoar em todo o globo. Então, eu vejo que fundamental para ele também é ter essa agenda que possa ir além da questão econômica, mas ter uma agência mesmo de parcerias, independentemente dessas questões políticas que vão, sim. Eu sempre falo que não só querendo puxar a sardinha para o namorado do nosso lado, né? Mas quaisquer questões só se resolvem com a questão política. Então, ele vai precisar trabalhar muito com o parlamento, embora exista uma maioria conservadora. Ele vai precisar trabalhar muito com o parlamento, e do ponto de vista ideológico, por mais que ele tenha realmente os princípios liberais, por mais que ele tenha valores que se coadunam mais com o Partido Conservador, ele vai precisar olhar, né, para a Europa, ele vai precisar olhar para a América, né, para os Estados Unidos, vai precisar olhar para a China, vai precisar olhar
para a Índia, acho que a Índia ele especialmente olha bastante, e buscar exatamente essa questão. Nos fóruns, como o G7, como o G20, né? Ano que vem vamos ter novamente a Assembleia Geral da ONU, enfim, uma série de questões. Ele precisa se mostrar para o mundo como alguém que quer realmente fazer negociações independentemente de viés ideológico, independentemente dessas questões mais de nacionalismo. Eu acho que não é o momento para isso. Muito bem, muito interessante. Inclusive, Eduardo, essa questão de como ele vai se movimentar também está nos jornais dos Estados Unidos, né, Edu? Exatamente, professor. A gente sempre traz aqui notícias dos jornais de todo mundo e a gente vai agora lá para os Estados Unidos, do jornal de notícias AP News, que fala o seguinte: Rishi Sunak enfrenta grandes turbulências econômicas e políticas. Escolhido para liderar pelo Partido Conservador e, pela primeira vez em 200 anos, sendo o mais novo primeiro-ministro de origem asiática, Sunak tenta sustentar uma economia que está caindo em recessão após o breve e desastroso experimento de economia libertária de seu antecessor. Exatamente, Edu. E olha, o Partido Conservador e Unionista do Reino Unido é o principal partido de direita do país. De ideologia conservadora, o partido é muito forte no Reino Unido e tem sido dominante na última década, elegendo candidatos consecutivamente desde 2010. E há mais de uma década já passaram pelo poder pessoas como David Cameron, em 2010 e 2015, Theresa May, em 2017 e em 2019 Boris Johnson. Contudo, após o David Cameron, os ministros seguintes saíram após renunciarem ao cargo, né? E até que a gente chegou em Liz Truss, que renunciou ao cargo após 45 dias. É interessante o que você está falando e que o Eduardo falava também, para a gente entender, você que está acompanhando a gente, né? O sistema eleitoral do Reino Unido, quem vence é o partido. E aí o partido tem aquele tempo de duração do seu mandato para ir construindo o governo. Quando um governo não se sustenta mais ou não tem mais o apoio do parlamento, o próprio partido reorganiza internamente a sua eleição para o novo governo, né? Então, assim, é bom interessar, porque é diferente do Brasil. No Brasil, você tem a eleição para presidente, aquele presidente, ele fica lá e ele tem um mandato dele de 4 anos, enquanto que lá no Reino Unido tem exatamente essa questão mais voltada para o partido que ganhou. E aí eu queria perguntar para o professor Rodolfo, nessa discussão que a gente vem fazendo, né? O Rishi Sunak, ele, por essas turbulências econômicas e políticas, você falou assim, existe um princípio da realidade, ele tem os seus ideários, né? Mas ele tem o princípio da realidade, ele vai fazer o jogo político. Nesse sentido, como é que você percebe a relação dele com os Estados Unidos, do Reino Unido com os Estados Unidos? Sempre houve uma relação muito forte. Então, como é que ele deve levar para frente essa relação com os Estados Unidos, considerando todo o contexto, né, inclusive da guerra da Ucrânia, né? Exatamente. Existiu, né, e o Reino Unido foi, talvez, né, ao lado dos Estados Unidos, as nações, os grupos que mais se opuseram a Vladimir Putin, né? Então, esse é um ponto fundamental, a despeito de toda a dependência, da interdependência do mercado global. O Partido Conservador esse ano, né, no período final do Boris Johnson, também com a Liz Truss e agora com o Rishi Sunak, né, eles trabalharam com a ideia do The Growth Plan, né, o plano aí de crescimento, de uma tradução mais nossa. E aí mexeu em algumas questões fundamentais. Primeiro, a questão da tributação, né? Aqui no Brasil a gente discute muito a questão da reforma tributária, que é uma necessidade, né, o número de impostos e as alíquotas que nós pagamos, lá também você tem essa questão. Então, houve, por exemplo, nos últimos anos, houve um aumento de até 25% da tributação das grandes empresas. Aí, esse plano de crescimento, ele fala exatamente nessa redução. Então, é uma forma de ele se comunicar com o empresariado. Além do percentual, existe a questão dos cortes, já que a situação pandêmica ela está mais controlada, embora nós ainda estejamos em um momento pandêmico, mas as restrições, boa parte das restrições, elas já foram suspensas, né? Os dados foram mitigados, embora a gente ainda esteja vivendo em relação a isso. Então, há uma pressão para que haja cortes de gastos no campo social. Aí você tem um problema. Por quê? Porque você tem a pobreza, né? Você tem parte da população que realmente lida com esse tipo de dificuldade, com esse tipo de limitação financeira. Então, existe um compromisso, né, em relação a essa questão e também em relação, por exemplo, quando você deixa de cobrar impostos, existe
uma diminuição na receita, né? Então, até 2027, isso deve custar cerca de 45 bilhões de libras esterlinas. Nós sabemos como as libras esterlinas têm valor no mercado internacional e o governo vai ter que ver outras maneiras de poder fazer face aos seus compromissos, não perder apoio político, né? Porque qualquer mudança só pode ser feita com apoio político e, principalmente, se manter relevante, se manter pujante no âmbito internacional. Então, a equação do Rishi Sunak e do seu gabinete, de fato, é uma equação muito difícil, né? Mas ele parece assim, muito motivado para poder desempenhar o seu cargo da melhor maneira possível. E você que está acompanhando a live do programa Globalizando, esse é o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O curso que tem 16 anos, foi o primeiro da Amazônia, um curso que já formou vários profissionais, quase 400 profissionais de relações internacionais. Alguns, inclusive, já estão mestrados, são doutores. Dois dos nossos professores são efetivamente professoras do curso de Relações Internacionais. Então, se você se interessou, olha, já viramos a chave, já estamos captando alunos para o próximo semestre. Hoje mesmo eu recebi uma aluna dizendo: olha, eu conheci você lá no Twitter e estou interessado em fazer relações internacionais. Então, se você quer fazer relações internacionais, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais e já sabe que tem vestibular agendado, vestibular.unama.br. Você vai lá, agenda a sua prova de vestibular e pode fazer relações internacionais. Ou então, no dia 27, nós vamos ter o vestibular presencial lá na Unama, também para fazer relações internacionais. Aliás, fazer relações internacionais é sempre apaixonante, né, Eduardo? Passa a palavra para você, que tem pergunta chegando, mas queria ser do depoimento também. É isso mesmo, professor. Na verdade, quando eu soube da existência do curso, eu ia para uma área completamente diferente. Que bom que estou aqui, né, passando 4 anos. Os internacionalistas de informação que estão na faculdade agora estão em momentos diferentes do que eu estive, né? Então a gente sempre percebe que o mundo muda o tempo todo e a gente está aqui construindo conhecimento e levando relações internacionais para a sociedade civil, né? Para fora da universidade, que é a nossa missão. Mas, professor Rodolfo, está chegando pergunta aqui para a gente, lá do nosso Instagram, que é @pglobalizando, do Pedro Torre. E ele pergunta o seguinte: quais serão os principais desafios para a SUNAC nos próximos anos? O que o senhor tem para dizer para a gente? O principal desafio, de fato, é essa questão econômica, né? Eu acho que é o ponto fundamental. Essa questão de manter uma maioria dentro do parlamento também é um desafio, né? Porque é muito dinâmica a política, né? Então, você tem a emergência de novas forças, ele mesmo é fruto desse processo. Falamos mais cedo, né? Existem vários partidos, a gente parte daquela ideia, né? A gente falou também da relação com os Estados Unidos, a gente pensa que são muitos partidos, né? Lá é pluripartidário. Você tem, por exemplo, um partido verde muito forte, né? Você tem também a partidos que trabalham muito com a questão das ações afirmativas, né? Com a defesa da causa LGBT e uma série de outras questões, mas, de fato, o poder, em geral, ele é dividido entre o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. O último grande, né, primeiro-ministro, assim, em termos de longevidade trabalhista, foi o Tony Blair, né, por exemplo, que esteve aí em crises importantes, como ali a morte da Lady Di, né, da princesa Diana, no final dos anos 90, posteriormente a guerra, né, liderada ali pelo George W. Bush, né, a guerra ali do Afeganistão, 11 de setembro. Então, ele foi longevo. E aí, depois, nós tivemos várias alternâncias, até que nós já estamos com um período bem longo aí de domínio do Partido Conservador, né? Então, é importante que a gente tenha, e a gente tem que olhar também para a história do Reino Unido, para a gente olhar todo esse processo, ele vai precisar de muito trânsito, né? Não sei se... eu gosto muito de acompanhar essas sessões do parlamento, né? O parlamento britânico, o parlamento espanhol, o parlamento, né, norte-americano, e as sessões lá, de fato, né, você tem uma participação, você tem, né, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns, de fato, vive-se a essência do que é um modelo parlamentarista, que é o direito igual mesmo de todos os deputados, chamemos assim, né, que são os representantes. Então, de fato, ele vai precisar desse trânsito, né? A gente fala muito da questão financeira, a própria vida e a trajetória dele é um case de sucesso do ponto de vista financeiro. Ele é bilionário, né? Ele e a família dele são bilionários. É casado, inclusive, com a filha de um multimilhardário da Infosys. Então, na verdade, é a fome com vontade de comer. Exatamente, né? Então, ele tem esse olhar empresarial, ele tem esse olhar do ponto de vista neoliberal, que nós já tratamos aqui, mas ele precisa ter, de fato, essa
questão política para ser longevo e para poder colocar em questão, né? Então, um plano de recuperação financeira, vocês estão em 2022, o plano de recuperação financeira certamente vai pegar 3, 4, 5 anos, né? As relações também com o novo chefe de Estado, ou não tão novo assim, né? Novo em relação a ter a assunção do cargo, né? Mas o rei Charles III vai ser um ponto, né? Porque tem isso, né? É uma grande tradição, né? Uma grande transição. Por exemplo, boa parte das pessoas que estão hoje, né, no Reino Unido, embora sejam muito longevas, não viveram a outra transição, né? A chegada da Elizabeth I, a Elizabeth II ao poder. Então, de fato, ele vai precisar de ter muita habilidade política, não só pela sua longevidade, mas poder alcançar os seus planos enquanto primeiro-ministro. Legal, olha, o áudio, às vezes, do professor Rodolfo fica meio ruinzinho, mas a gente vai ajustando ao longo do nosso trabalho. Deixa eu ter um comentário, Brenda, coloca para a gente, por favor, comentário chegando da Luísa Veiga. Parabéns por mais um programa sensacional, pessoal. Reforço a propaganda. RI é dinâmico, intenso, um curso vivíssimo. E aí eu jogo uma pimentinha rápida para você, Rodolfo, que não está no roteiro, mas é bom falar. Ele tem uma preocupação também, que é a preocupação com a unidade do Reino Unido, porque o Reino Unido não anda tão unido assim também, né? Eu acho que essa é uma questão bastante séria, né? Exatamente, não é uma questão bastante séria. Às vezes, né, para quem gosta muito de esporte, é o meu caso, é o caso do professor Mário Tito, quando tem as Olimpíadas, eles exatamente concorrem, né, trabalham com o Reino Unido. Mas você tem, dentro do Reino Unido, você tem 4 nações que têm alguns princípios independentes. Né? Vamos lá, Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia. Escócia, né? Há alguns anos houve também um plebiscito para a separação da Escócia. E dentro desses 4 países, eles são pequenos, mas são muito representativos. Dentro deles existem questões culturais, existem questões linguísticas, existem questões fenotípicas, enfim. Por mais que a gente entenda o povo britânico, por mais que é bom lembrar também, né, pelo histórico, né, o quão pujante foi, né? Lá atrás, quando a gente falava do Império Britânico, né, tinha aquela ideia, né, quando houve a colonização da Ásia, da África, depois houve um momento de descolonização. Qual era a ideia lá? Era o império onde o sol nunca se põe, né? Exatamente pela grandeza que você tinha. Você tinha aqui as colônias de povoamento, né, nos Estados Unidos e no Canadá, né, no norte e no centro dos Estados Unidos e no Canadá, o que viria a ser o Canadá. Ali na Ásia você tinha a Índia, né, e você tinha né? Hong Kong, Austrália, enfim, uma série de questões importantes. E dentro hoje do chamado Reino Unido, da Grã-Bretanha, você tem essas questões. Você sabe que nós temos também uma questão, Mário Tito, e você também é um expert em relação ao assunto, a questão religiosa, né? Então você tem toda a discussão, né, sobre o protestantismo, né, sobre as igrejas equivalentes às igrejas pentecostais, o catolicismo. Então você tem isso muito claro também dentro da estrutura, e você tem as disputas locais, as disputas regionais, né? Porque você tem os condados, você tem as cidades, você tem a estrutura política, né? Uma estrutura que ela é bem diferente da estrutura brasileira. Então, é importante também que a gente considere essas questões geopolíticas e essas questões internas referentes às diferenças de tratos culturais e também em relação à maneira como essas localidades são observadas pelo chefe de Estado e pelo novo chefe de governo. Muito legal, nós estamos no programa Globalizando, a live do Globalizando, discutindo hoje os desafios de Rishi Sunak como novo primeiro-ministro do Reino Unido e as questões que estão relacionadas a isso. Nós já fomos para 2 países rodando pelo mundo da notícia e agora, Sérgio, é com você. Exatamente, professor. Agora a gente vai para a Índia, olha aí. A gente vai para o jornal The Hindu e a nossa notícia diz o seguinte: presidente do Partido Democrático da Índia, o Mehbooba Mufti, declara que, apesar da eleição de Sunak ser um momento de orgulho da nação indiana, não se pode esquecer que o país ainda está algemado por leis divisórias e discriminatórias pela Grã-Bretanha. E é muito interessante a gente ver isso daí, essa descendência dele, porque o Rishi Sunak ele é um político britânico, líder do Partido Conservador e atual primeiro-ministro do Reino Unido.
Ele já foi secretário-chefe do Tesouro de 2019 a 2020 e, além de ser chanceler do Tesouro de 2020 a 2022. Ele tem a origem asiática e Sunak ele tem grande parte da fortuna junto à esposa dele, assim como o professor Mário Tito comentou ainda agora com a gente, não foi? Que essa riqueza dele ela é estimada o dobro da fortuna do próprio rei do Reino Unido, segundo a estimativa do jornal The Sunday Times. Eu queria dizer isso, né? Quer dizer, chega ao poder alguém que não tem problema de pagar boleto no final do mês, né? Ele tem ele não, tecnicamente não precisaria estar no serviço público, mas ele se coloca dentro a liderar uma das principais economias do mundo. E no momento de dificuldade, como você falou, professor Rodolfo, vem uma questão que eu acho bem legal aqui de a gente levantar, porque com o Brexit, com a saída do Reino Unido da União Europeia, eles precisaram rever uma série de acordos. Foi um duro parto a saída do Reino Unido. E isso também tem reverberação agora. Como é que ele pode trabalhar com isso, as novas relações do Reino Unido com a União Europeia, dado que ele não faz parte mais do bloco, né? Exatamente. Existe uma questão, primeiro, da própria moeda em si, né? A gente comentou mais cedo sobre a libra esterlina, os pounds, né? Os cents, né? Em relação ao euro. O euro, aliás, o pound, né? A libra esterlina, ela sempre foi menos sujeita às variações externas, né? As variações referentes, por exemplo, ao dólar ou ao próprio euro, né? Então, sempre houve uma identidade própria em relação a isso. Um outro ponto também que a gente pode chamar a atenção é esse cenário de guerra. Eu estava acompanhando uma reportagem essa semana, claro que a gente estava muito conectado com a questão da eleição aqui no Brasil, mas a guerra, por exemplo, ali no leste europeu, no leste da Rússia, na Ucrânia, leste da Ucrânia, leste da Europa, da leste europeu, está durando já 8 meses, né? Então, esse é um cenário importante, como foi dito anteriormente, o Reino Unido foi um dos que mais se posicionou de forma contrária a Vladimir Putin. Eu estou aqui com o tweet, né, que o Rishi Sunak postou no dia 24 de outubro, né, quando o nome dele foi referendado pelo Partido Conservador, e ele colocou mais ou menos assim, né, já traduzido: quero consertar nossa economia, unir nosso partido e entregar pelo nosso país. Haverá integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis do governo. E eu trabalharei dia após dia para trazer resultados. Como nós falamos do passado empresarial dele, da condição financeira dele, da família dele, é um discurso que se assemelha muito, Mário Tito e demais colegas, como se fosse um CEO, né? Então, alguém que fosse um responsável exatamente por uma economia, por um projeto econômico muito forte, muito relevante, mas que nesse momento realmente precisa de ajuste. Eu vejo que essa questão da moeda em si é uma questão importante. Penso também em outras variáveis, né, como houve a questão da mitigação dos principais efeitos da pandemia. Uma das atividades econômicas super importantes lá, que é a questão do turismo, também voltou a grande evidência, né? Londres e mediações recebem muitos turistas do ano todo, e a questão dos eventos, né? Então, os eventos internacionais, né? Eles também têm um grande peso, não só no campo esportivo, por exemplo, mas também em outros campos. Então, eu vejo de fato que ele tem essa perspectiva de reconstruir e muito sobre o olhar empresarial. Em uma sociedade conservadora, que depende muito dos serviços públicos, ele vai precisar fazer uma calibração do discurso e da prática para poder ter sucesso na sua empreitada. Muito legal o professor Rodolfo discutindo sobre isso, e é porque o programa Globalizando, como eu disse para vocês, é um programa que discute temas assim, científicos, acadêmicos, a gente discute bem. O Globalizando da rádio tem uma diferença, porque no meio da rádio a gente tem também entremeado com músicas, e são músicas de 8 países diferentes na rádio Superdinâmico. Aqui, logicamente, não dá para fazer, mas a gente mantém a nossa playlist. A Brenda vai colocar agora, vamos receber a líder da equipe de playlist, uma das responsáveis para dar esse toque internacional de cultura, que é a Maria Clara Madorra. Tudo bem, Madorra?
Oi, professor Mário Tito, boa noite, tudo bem? Sim, boa noite a toda a nossa equipe, boa noite super especial, professor Rodolfo, muito bom lhe ouvir de novo aqui. E a todos os nossos ouvintes, né? Claro, é um prazer estar aqui hoje, então, para divulgar, como o professor disse, a nossa playlist, né? A parte musical do nosso programa, a alma desse Globalizando. E essa playlist a gente vai disponibilizar, já que a gente não pode aqui na live, para vocês nas nossas plataformas de streaming, YouTube, Deezer, Spotify, e também nas nossas próprias redes sociais. Playlist essa que ela é sempre... Pode falar, professor. Não, é só para te perguntar. Na verdade, quando a gente fala da playlist, a gente fala de uma pesquisa muito grande, né? Para saber qual é o foco, qual foi o foco que vocês tiveram justamente para escolher somente 8 países, né, Maria Clara? É difícil, né, professor? O Reino Unido ele tem um impacto muito, muito grande, né? Muito importante, não só na União Europeia, como a gente vem discutindo aqui na live, mas também no sistema internacional como um todo, né? Desde aí dos tempos, desde antes do imperialismo, mas enfim. Essa playlist, né, que a gente monta, como o professor disse, claro, ela é sempre pensada de acordo com o tema do nosso encontro, né? Então a gente vai ter uma sequência de músicas de países que mais exportam para o Reino Unido. A gente faz essa definição aí para ajudar na nossa pesquisa. Então vocês vão curtir aí música da China, da Alemanha, da Bélgica, dos Estados Unidos, da Holanda, do Brasil, da Rússia, tem muita coisa legal. Tem Scorpions, tem Skank aqui do Brasil, vários outros artistas, então a gente espera que vocês aproveitem. Maria Clara, é sempre bom a gente falar da playlist, porque ainda agora o professor Rodolfo falava aqui do campo do esporte, fala das Olimpíadas. É interessante que lá na Copa do Mundo eles entram com suas camisas diferentes. Tem País de Gales, tem Escócia, tem Irlanda, tem Inglaterra. Então, falar de cultura, né, Madorra, com música e tal, é muito legal porque a gente conhece a alma de um país, né? Com certeza, não é à toa que dentro de relações internacionais a gente estuda cultura, né? A gente tem uma disciplina para discutir justamente isso, as questões de orientalismo, as questões da homogeneização, muitas vezes cultural, né, que a gente vê aí ao redor do mundo, e a gente, globalizando como internacionalista, está aqui também para desmontar isso, para fazer vocês conhecerem várias culturas ao redor do mundo, desse mundo heterogêneo, graças a Deus, tão heterogêneo que a gente vive. Legal, Madorra, quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Globalizando e sucesso no trabalho da playlist. Obrigada, eu que agradeço, professor, é um prazer estar aqui com vocês. Até logo. Legal, obrigado, Madorra. Olha só, Larissa, eu vou te passar a palavra para você que queria fazer um comentário e aí depois a gente começa o último bloco do programa, Larissa. Eu achei muito interessante o que a gente estava pontuando ainda agora, o fato dele ser muito rico, ele ter essa experiência na área da finança, né, ter sido chanceler do Tesouro e secretário, e a gente vê que ele tem uma experiência um pouco com a parte econômica, ele vai levar o projeto dele, dessa gestão, em cima da crise econômica para tentar melhorar isso, mas a gente também tem que ver que nem só de economia se vive um país, né? E aí a gente tem que... Ele vai ter que ter um jogo de cintura muito bom para conseguir conciliar essa experiência que ele tem nesse âmbito econômico, de como ele vai querer gerir isso daí, e ao mesmo tempo a falta de experiência dele na gestão de um governo em geral. Eu estou aqui pensando... Você deixou o Tito orgulhoso agora, o sorriso foi daqui para cá. Ó. Não, eu tô aqui pensando que, na verdade, riqueza não garante nada. Veja o Trump. O Trump é hiper mega multimilionário, né? Então, é uma questão interessante. Aliás, né, Sérgio, por falar de economia, eu quero te dar você fazer as honras da casa para o nosso convidado. Exatamente, professor. Como vocês sabem, o programa Globalizando ele é um programa de extensão do curso de Relações Internacionais e a gente tem a nossa equipe montada, mas a gente sempre tenta trazer alguma outra pessoa do nosso curso para fazer uma pergunta ao vivo, para se sentir um pouco mais em casa, poder fazer parte dessa equipe maravilhosa, pelo menos por um dia, e futuramente fazer parte do nosso programa. E hoje a gente vai estar recebendo aqui na nossa gravação, aqui na nossa live, o Jean Lencar, que vai ter uma pergunta muito legal para o professor Rodolfo. Bem-vindo, Jean. Boa noite, professor. Sérgio, muito obrigado por me apresentar. Boa noite, professor Rodolfo também, e aos demais participantes, Larissa e Eduardo. E não me estendendo muito, não me alongando muito. Ah, ele saiu. Não, pode continuar. Posso seguir? Pode, claro. Tá bom. Bem, a minha pergunta é sobre qual o posicionamento de Sunak a respeito da crise econômica.
Queria saber sobre esse assunto um pouco mais. Muito interessante, Jean. Eu vou começar, porque daqui a pouco o Rodolfo volta. E a Larissa estava falando isso de maneira muito clara. A questão da crise econômica, ela vai além da própria economia. Essa talvez seja a grande sacada. Porque tem uma crise econômica, tem uma inflação forte, tem as dificuldades de... a saída do Reino Unido fez com que não se contasse muito com imigrantes, e a força de trabalho era muito forte dos imigrantes. Então, essa discussão que você faz, né, a pergunta sobre a crise econômica é um dos grandes patamares de discussão, porque não basta apenas aumentar, fazer uma política monetária mais expansiva, você aumentar a circulação de moedas, ou fazer uma política fiscal de investimento. Na verdade, ele parte do princípio de uma diminuição do Estado nessa perspectiva. Então, nesse sentido, a crise econômica, eu vou passar para você agora, Rodolfo, na pergunta do Jean, né, qual o posicionamento do SUNAC a respeito da crise econômica, ela vai além da própria economia e atravessa, inclusive, as fronteiras, né? Exatamente. É uma crise global. Óbvio que no Reino Unido a dificuldade é maior, não só na maneira como a pandemia foi tratada, mas também como os próprios responsáveis, Boris Johnson, e rapidamente eles também trataram a questão. A discussão desse percentual das alíquotas de impostos pagos aí pelas grandes empresas, né? A questão também em relação às reservas internacionais, aí com a crise também no leste europeu, o problema da guerra, de fato, e com praticamente um rompimento de relações diplomáticas com a Rússia de Vladimir Putin, é um dado a mais também que precisa ser tratado. Então, é de fato uma conjuntura extremamente complicada, mas ele tem um posicionamento bem assertivo em relação a isso, né? Então, tentar retomar as reservas, reforçar o padrão monetário das libras esterlinas, verificar uma maneira de diminuir gastos públicos, né? Ver essa questão da própria reforma tributária, né? Essa maneira como... era como se aqui no Brasil como se houvesse exatamente uma taxação das grandes fortunas, das grandes empresas. Então, existe algo similar, só que por pressão do próprio empresariado há uma proposta de redução da alíquota de 25% para 19%. E isso, obviamente, vai gerar uma queda de receita. Então, essa receita vai precisar ser gerada a partir de outros caminhos. E aí que entra exatamente esse processo das relações comerciais, do comércio exterior, né? De que maneira também isso pode ser viabilizado, como o Reino Unido pode reforçar as suas reservas a partir mesmo do comércio, do turismo e de outras atividades que possam, e mesmo a questão mesmo da produção industrial, né? É uma característica. O Reino Unido é o berço da Revolução Industrial, o Reino Unido é o berço também da consolidação do modo de produção capitalista, e esses princípios eles realmente precisam ser adequados, né, junto com a questão política. Então, você tem um novo chefe de Estado, um novo chefe de governo, e você precisa reforçar os princípios que são muito próprios da população britânica. Olha só, Jean, a tua pergunta já gerou aqui todo mundo querendo comentar. Eduardo, você quer comentar? O Sérgio também. Pois é, o que a gente pensa é que o inverno lá no Reino Unido está chegando, né? Tem 5 meses de inverno e o Reino Unido está passando por uma crise energética muito grande. Inclusive, o governo, umas 2 semanas atrás, recuou em relação ao subsídio, né, em relação à energia. Então, é mais uma crise que ele vai ter que lidar com toda essa transição de posicionamento, e é isso que a gente tem que dar o devido... Eu acho que ele já pegou numa crise que é para testar se ele tem a capacidade de lidar com esse tipo. Eu acredito que é na crise, é no momento de crise que a gente é bem treinado, né, professor? É isso. E Sérgio, e aí... Pô, não, Rodolfo, por favor, fica à vontade. Não, só para reforçar essa questão do inverno, né? Do ponto de vista doméstico, você tem um consumo maior da questão dos aquecedores. E, em tese, as pessoas ficam mais tempo também nos ambientes fechados. E aí é um grande desafio em relação a isso. Ainda mais com a crise ainda, que deve permanecer um tempo na Rússia e na Ucrânia, que sempre foram grandes parceiros nesse sentido. Sérgio, o general inverno chegando lá na guerra, mas também na Europa, que vai precisar se reorganizar, Sérgio. Com certeza, e não puxando somente o comentário que eu vou fazer, não puxando somente para o Reino Unido, mas usando o Reino Unido como base, porque além de ser o tema da nossa live, é o que está acontecendo no momento, a gente vê de muitas renúncias do governo britânico. E aí eu queria saber, assim,
já sabendo a resposta, mas queria que comentasse um pouco sobre o que essas muitas renúncias afetam diretamente quando alguém vai assumir, principalmente, como o Eduardo falou, agora vindo no inverno que está chegando, crise energética, várias crises ao longo desses períodos. E, além da questão natureza, a gente ainda vem de uma questão renúncias. Muitas renúncias, muitas crises. Óbvio que quando muda um governo, muda algumas diretrizes, mas como é que eles vão conseguir se realinhar para seguir em frente? O equilíbrio fiscal é algo que é essencial em qualquer questão. Eu vi aqui alguns comentários, né, algumas questões referentes, por exemplo, ao tamanho do Estado, ao modelo neoliberal, né, e como você falou também, as diretrizes elas vão se adaptando. A pandemia ela meio que esfregou, né, no rosto aí das pessoas que defendem uma política 100% neoliberal que não deu certo. No fim das contas, quem conseguiu resolver mesmo foram governos que têm um Estado forte, né? Um Estado bem estruturado. A gente pode pensar em modelos de concessões, em modelos de privatizações, alguns setores, né, que realmente dão muito certo. Eu acho que a telefonia móvel, no caso do Brasil, por exemplo, foi algo que deu muito certo, mas alguns setores essenciais, como é que você vai pensar em programas sociais se você não tiver um Estado forte, né? Então, ele vai precisar fazer esse equilíbrio fiscal com a queda da arrecadação, né, que já está prevista. Ele vai precisar reforçar também a atividade produtiva, ver de que maneira o Estado pode dar suporte para isso, e os setores em que houver a possibilidade de uma ampliação da participação do capital privado, até pensar, né, em algo que aqui no Brasil a gente vivencia no modelo das PPPs, né, as parcerias público-privadas. Então, algo nesse sentido também pode ser adaptado, mas principalmente em setores em que houver a possibilidade. Eu digo mais, lá como eu diria que até lá, mais do que convocar a participação intensa da sociedade civil, não só em manifestações, mas também na busca da participação política, acaba gerando uma diferença importante. Então, a única certeza que a gente pode atribuir ao próximo governo é o seguinte: ele será muito cobrado. O Rishi Sunak será muito cobrado durante o período que ele for primeiro-ministro britânico. Você percebeu, Jean, o quanto tua pergunta causou uma boa discussão aqui entre a gente? Quero te agradecer muitíssimo, viu, Jean, pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Isso que agradeço mais uma vez poder participar com vocês. E engraçado imaginar que o ministro agora, né, o Sunak, entrou pro teste de fogo. No caso, frio, na real. Interessante, o Jean Alencar, acadêmico do segundo semestre de Relações Internacionais, vai crescer muito no curso. Muito obrigado, viu, Jean? Obrigado. E aí eu queria dar o último giro de notícias com a Larissa Hero-Schoenberger, quarta etapa da nossa viagem de notícia. O nosso aviãozinho da notícia agora ela vai passar pelo Brasil, do jornal Correio do Povo, e diz que o novo premier britânico, Rishi Sunak, mantém Jeremy Hunt como ministro das Finanças, o qual foi eleito ainda durante o curto mandato de Truss. É esperado, portanto, que o político determine seu roteiro financeiro o quanto antes, visto a emergência atual cenário econômico britânico. Exatamente, olha, gente, o Sunak, como primeiro-ministro do Reino Unido, ele tem sido alvo, não é só flores, né? Ele tem sido alvo de críticas de conservadores devido à sua riqueza até o momento. E isso tem influenciado muito na crise econômica pelo que o país passa, é o que a gente estava falando agora, né? E muitos alegam que ele ainda não entende a crise financeira do país, ela está chamando ele de despreparado, que deixa muitas famílias em dificuldade. Então, dessa forma, a esposa dele, né, que é herdeira daquela grande empresa, ela anunciou que vai começar a pagar impostos do Reino Unido sobre seus investimentos do exterior para aliviar a tensão sobre o marido. Então, ele é o primeiro-ministro, mas tem o suporte, né, da esposa, sendo quem ela é, né, professor? É interessante, viu, Rodolfo? E aí eu queria te colocar uma pergunta que tem a ver com isso tudo que a gente está conversando, né? Nós estamos falando de uma grande economia, estamos falando de uma economia pujante no mundo, estamos falando de uma pessoa que está tendo que ter experiência, mas um país, mesmo grande quanto seja, não consegue aguentar uma mudança de governo tão rápida assim, de Boris Johnson para Liz Truss, de Liz Truss para o Sunak. Então ele tem
tem quase que uma obrigação de se manter firme para poder, de alguma forma, um país se sustentar, até porque na economia é preciso ter credibilidade, ter estabilidade, senão o Rei Charles vai ter que puxar uma outra eleição para poder refazer o processo, né? Eu acredito que ele realmente, mesmo o processo tendo sido muito rápido, eu acredito que ele se preparou muito para o cargo, se preparou muito também para esse desafio que ele vai enfrentar, né? Ele, como nós colocamos aqui, ele não precisaria, em tese, né, de algo nesse sentido, mas parece ser vocacionado realmente para essa questão. Certamente, quando emergirem novas crises, ou essa tiveram um crescimento, vai se questionar a questão da idade, vai se colocar a questão também do fato de ser um imigrante, vai se colocar o fato também da instabilidade dentro do Partido Conservador. Essas questões, essas pautas sempre vão aparecer. Caberá a ele, de fato, formar um gabinete que possa lhe dar suporte em relação a isso, né? Então, o primeiro-ministro ele tem essa prerrogativa de nomear ele é o presidente do Conselho de Ministros, né, de nomear a sua equipe, de montar o seu gabinete, óbvio, com a anuência do chefe de Estado, com a anuência do rei, mas que ele possa inaugurar uma nova era, né, de funcionamento das instituições dentro do Reino Unido, e que também a crise possa ser debelada. E é uma nação importante, né? O Reino Unido é uma estrutura super importante para o mercado global, e a gente precisa do Reino Unido forte também, ainda mais para nós aqui da América Latina, que somos, né, parceiros comerciais também importantes dentro desse contexto. Muito legal. Olha, você está no programa Globalizando, na live do programa Globalizando. Eu vou repetir para você que chegou agora, porventura. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O nosso interesse é levar para você o que nós discutimos ao interno do curso. Olha só, o curso de Relações Internacionais tem política internacional, tem organizações internacionais, tem economia internacional, tem cultura, tem geopolítica, tem gestão de organizações internacionais, marketing. Ou seja, é um curso realmente completo para você que quer entender o mundo, quer saber o papel da Amazônia no mundo, o que o mundo está falando da Amazônia, venha fazer relações internacionais. O Globalizando é um projeto de extensão, assim como é também o projeto de extensão, o site internacional da Amazônia. É por isso que você está vendo aí a chegada do grande Tiago Caleron, que é um dos moderadores do site internacional da Amazônia. Tiago, seja muito bem-vindo ao Globalizando. Boa noite a todos, estão me escutando perfeitamente? Sim, sim. Estamos escutando, certo. Peço desculpa pela iluminação, que eu estou com um problema aqui na iluminação do meu quarto, mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Boa noite, professor. Boa noite, professor Martito, professor Rodolfo, Eduardo, Larissa e Sérgio. Como vocês estão? Tá tudo certo por aqui, Tiago, e contigo. Na verdade, eu queria saber, Tiago, o que é que tem de novidade na produção do site internacional da Amazônia para o pessoal poder, de fato, alcançar esse conhecimento tão bonito que tem? Certo. Algumas vezes eu já participei aqui, graças às oportunidades do professor Martito. E, bom, como ele já deu uma breve exemplificação, né? O site é um primo irmão do Globalizando. No caso, o nosso foco é utilizarmos os acadêmicos de relações internacionais, da UNAMA, obviamente, e produzimos conteúdos de relações internacionais de natureza internacionalista. O que é interessante porque a gente não enfoca somente em política. Nós enfocamos outros fatores, como, por exemplo, economia, guerras, saber cultural, perspectivas socioespaciais, enfim, até mesmo conceitos geográficos e personalidades. Então, fazendo essa pergunta para mim, o que eu mais acho interessante do Inter é o tipo de conteúdo que o nosso conteúdo, por mais que ele seja voltado a relações internacionais, ele é muito abrangente. Ele não enfoca apenas em um fator, ou teoria, seja política, ele enfoca várias coisas, a gente consegue até mesmo utilizar conteúdos que não seriam de relações internacionais e colocar como conteúdo de relações internacionais, justamente porque, quando você vai analisar o mundo, você analisa ele sob várias perspectivas. Isso daí é uma natureza multipluralista, desculpe. Então, isso que eu acho interessante do Inter. Então, no caso, são vários os tipos de programas e conteúdos que nós oferecemos. Temos os artigos, temos o quadro de economia, temos o quadro de Amazônia, o quadro de guerras, temos o quadro de personalidades, que nós destacamos uma personalidade, sendo ela artística ou não, e falamos qual é a importância dessa personalidade na sua história de vida, o que ela representa para uma certa classe. Temos o Durma Informado, que são
apenas informativos principais do dia, enfim. Então, o que eu gosto mais do site é todo esse contexto que ele traz de não tratar de um único assunto, mas que a gente pode tratar um assunto em si e explorar vários cantos desse mesmo assunto. Legal, Thiago. Então, como é que faz para alcançar todo esse material? Qual é o endereço, as redes sociais? Certo, professor. Bom, primeiro, como estamos falando de um site, e aqui eu sempre falo e vou repetir mais uma vez, primeiro nós temos que acessar um link da internet. O site é o www.internacionaldamazônia.com. Nosso Facebook é o Internacional da Amazônia, o nome completo do site. O nosso Twitter é o @InterDaMazônia e, por fim, o nosso Instagram é o Inter da Amazônia também. Essas são as nossas principais redes sociais. Thiago Calerron, quero te agradecer muitíssimo pela sua participação aqui no programa Globalizando, Thiago. Eu que agradeço mais uma vez, professor. Espero que tenha sido um programa proveitoso a todos nós, aos nossos telespectadores, e muito obrigado pelo convite e a todos que estão presentes aqui na mesa. Tenham uma boa noite, senhores. Legal. Thiago Calerron conosco no programa Globalizando de hoje. E com isso nós estamos encerrando o nosso programa. Professor Rodolfo, muito bom saber que você aceitou nosso convite e pôde conversar um tema muito importante. Antes de eu lhe agradecer, deixa eu ler os 3 comentários, tá, Brenda? Põe para a gente aí, para a gente poder comentar. O Sérgio Moraes está dizendo boa noite a todos, parabéns pelo programa. Obrigado, Sérgio. A Heloísa Cristina está dizendo, fiquei prestando tanta atenção no decorrer do programa que me esqueci até de comentar por aqui. Geralmente os conteúdos dos programas são muito bons, mas hoje foi sensacional. Obrigado, Elô. E a Carol Nascimento dizendo que esse programa foi incrível. Obrigado, Carol. Rodolfo, quero te agradecer muitíssimo por tornar esse programa tão incrível. Eu que agradeço. É sempre uma honra, né? E é bom ver a equipe se renovando, rever também velhos amigos. Eu vi aqui na live também os comentários, ex-alunos, antigos alunos, parceiros. Tive a oportunidade de escrever a ser mesmo um texto para o projeto internacional da Amazônia, né, sobre a parte parlamentar, sobre o que faz cada cargo que nós elegemos. Então, eu só tenho a agradecer e elogiar toda essa sinergia, Marquito, que você tem com a sua equipe, com a equipe do Globalizando no RAG, do Globalizando da Live, do Internacional da Amazônia. Né? Não à toa que o curso de Relações Internacionais ele é uma referência não só aqui na Universidade da Amazônia, mas é uma referência em âmbito nacional e internacional. Semana passada eu acompanhei também toda a movimentação sobre a questão da simulação da ONU. Né? Então, é um curso que merece meus parabéns, né? Merece toda a minha atenção, meu respeito. E uma gratidão a essa equipe pelo fato de a gente poder conversar uma coisa sobre a qual a gente gosta muito, que é política e relações internacionais. Muito legal, professor Rodolfo, muito obrigado. Quero agradecer a equipe que apresentou a live comigo, a começar de Eduardo Oliveira, internacionalista. Edu, muito obrigado. Eu que agradeço, professor, é muito bom estar aqui, sempre um convite, sempre que eu estou escalado eu fico muito feliz de compartilhar relações internacionais para todos vocês. Fiquem tranquilos que a gente, o Globalizando e o site internacional da Amazônia vão estar acompanhando o desenrolar lá no Reino Unido, sobretudo agora com a relação com o nosso país, o que a gente vai ter a partir do ano que vem. Então, essa live vai gerar outros assuntos para a gente comentar aqui. Professor Rodolfo, muito obrigado pelo compartilhamento dessa aula que a gente teve. Madorra, Larissa, Sérgio, muito bom também estar aqui com vocês. E muito obrigado a todos que estavam nos assistindo. E pode também mandar seu comentário, sua sugestão lá no nosso Instagram, @pglobalizando. Legal, Eduardo. Quero agradecer ao Sérgio, que está lá em São Paulo, mas que vai dar um show na transmissão. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço pelas palavras e pela oportunidade de ainda fazer parte desse programa maravilhoso. Estava extremamente ansioso, ainda mais como o Eduardo disse, pela nossa situação aqui, como é que está o nosso Brasil e como está se encaminhando. Então, professor Rodolfo, muito obrigado pela verdadeira aula que você deu hoje. Larissa, Eduardo, Maria e todos que participaram desse programa, foi incrível ter vocês aqui. E a todos vocês que assistiram a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. E se você perdeu alguma parte desse programa ou quiser reassistir esse e outros programas, acesse nosso Facebook, que é o @programa Globalizando. Legal, Sérgio. Agradeço a Larissa Hiro Schoenberger, que é líder da equipe de entrevistas. Larissa, muito obrigado.
Eu que agradeço, professor, foi uma honra, né? Professor Rodolfo, muito obrigado. Essa live foi muito interessante, eu estou muito animada, principalmente agora que o Brasil está voltando para as relações internacionais, isso é algo que tem me deixado, sim, muito feliz essa semana. Isso é prova de que vamos ter muitos mais temas para o programa para ficar comentando, sabe? Há 4 anos a gente tem garantido aqui de muito conteúdo bom. E sem tragédia, Larissa. Sem tragédia, só coisa boa. Deus quiser. Exatamente. E como líder da equipe de entrevista, né, eu quero incentivar vocês que assistem a gente para estar mandando perguntas para a gente. Pode estar mandando no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram e Twitter como @Globalizando. E, né, nossa próxima live, nosso próximo programa, o professor vai divulgar o tema. Então, eu incentivo vocês para que mandem perguntas lá para a gente poder estar respondendo elas aqui nos próximos temas. Obrigada. Legal, na nossa live, na Rádio Nama, no próximo sábado, vamos falar sobre a questão do Novembro Azul, falar sobre a questão do câncer de próstata, e depois, no dia 12, com o professor Michel Pinho, vamos estar falando sobre proclamação da República, um tema super, super, super importante. Maria Clara Amadorra, você com certeza comunga dessa empolgação de que agora o Brasil volta a ser, de fato, aquele play internacional importantíssimo. Te agradeço muito pela participação. Com certeza, professor. Acho que eu nunca estive tão feliz nos últimos tempos quando eu ouvi o presidente eleito dizer que ele precisa reconstruir o país em vários âmbitos, inclusive no âmbito das relações internacionais. Muito bom saber que a gente vai ter muito mais emprego aí disponível, muito mais assunto aí para discutir. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu queria agradecer, então, ao professor Mário Tito pela oportunidade sempre. Muito obrigada ao professor Rodolfo, é um prazer. Estive aqui, quando eu não estive online, estive aqui no backstage e estive também lá no Facebook assistindo. É sempre muito bom lhe ouvir falar. Obrigada super especial aos meus colegas aí que conduzem esse programa tão bem e um super especial também a todos vocês, nossos ouvintes, que fazem isso aqui tudo ser possível. Então, é um grande prazer fazer parte dessa equipe e estar aqui divulgando a nossa playlist e o nosso trabalho. Então, aproveitem, a gente espera que vocês curtam muito. Vai estar disponível lá no YouTube, Spotify, Deezer e nas nossas redes sociais. Então, podem aguardar. Obrigada. Legal, então quero agradecer a Brenda Macedo, que esteve na direção dessa transmissão, auxiliado pelo Micael Martins, e na cronometragem o Sérgio Macedo com o Pedro Vieira, o Sérgio Salles com o Pedro Vieira, e também a Stephanie Campolum, que está nas mídias. Então não esqueça, o tema do próximo programa na Rádio Nama vai ser o Novembro Azul, e você vai poder acompanhar a gente nas nossas várias plataformas. Programa Globalizando, você pode contar sempre com a gente, porque aqui você fica por dentro de tudo. Tchau, pessoal.